Então, vamos lá no nono, bem-vindos a mais uma videoaula de biologia. Estamos aí focados no reino vegetal, no reino plantae. E na aula de hoje a gente vai revisar um pouco sobre uma parte específica da planta, que são as raízes. Então, fiquem atentos, assistam a videoaula na íntegra, pois a atividade referente à videoaula de hoje vai ser especificada durante a nossa aula. Então, quando nós falamos sobre as raízes, nós estamos aí falando sobre a parte da planta que fixa ao solo, sendo geralmente subterrânea. Então, quando a gente está utilizando aí essa expressão geralmente, isso significa dizer que nós teremos algumas exceções, certo? Distinguindo-se do caule principalmente pela ausência de folhas, presença de pelos absorventes, geotropismo positivo. A função, como vocês bem já sabem, é fixar a planta ao solo, absorver e conduzir água e sais minerais aí que são dissolvidos e também tem a função de armazenar nutrientes. Falando um pouco sobre a morfologia externa das raízes, o que é que nós podemos aí identificar? Então, nas raízes nós podemos reconhecer, seguindo aí da extremidade inferior em direção ao tronco, 4 regiões ou zonas a se saber. Então, nós temos, como vocês podem observar aqui, nessa região, a coifa, logo acima, zona de crescimento, logo acima da zona de crescimento, nós temos a zona polífera, acima da zona polífera, temos a zona suberosa, e acima da zona suberosa, nós temos a zona principal. E observe que aqui nós temos as raízes laterais. Então, vamos aí falar um pouquinho sobre cada uma dessas zonas. A coifa, ou zona de proteção, é uma estrutura conformada de capuz, formada aí por células vivas localizadas na extremidade da raiz. Já a zona lisa é a região onde as células estão se alongando, promovendo então o crescimento da raiz. Nessa região não há pelos. Já no caso da zona polífera, é onde aí ocorre a presença de pelos, onde então é realizada a absorção da água e dos sais minerais. E no caso da zona suberosa ou de ramificação, é a região aí onde surgem as raízes laterais. Falando aí um pouco sobre a questão dos tipos de raízes, nós temos aí as subterrâneas ou terrestres, que se desenvolve com o nome já sugere, elas se desenvolvem no interior da terra. Temos aí também as raízes axial ou pivotante. São aí formadas por uma única raiz primária e contendo então várias ramificações, como vocês estão aí observando na nossa imagem. Ainda falando dessas raízes subterrâneas, nós temos as raízes fasciculadas. São dotadas de raízes que saem do mesmo ponto, ficando aí então embaraçadas, como é o caso aí do milho. Então, aquela cabeleira que nós vemos lá nas espigas de milho, na realidade são raízes. Então aí elas são classificadas como raízes fasciculadas. Temos também as raízes tuberosas, que a principal função desse tipo de raiz é o acúmulo de reservas da planta. Então nós temos aí dois tipos de raízes tuberosas. Nós temos a axial tuberosa, onde as reservas são acumuladas no eixo principal, como é o caso das cenouras, e temos aí as fasciculado-tuberosas, onde as reservas aí são acumuladas nas raízes secundárias, como é o caso da mandioca. Outros exemplos de raízes tuberosas, nós poderíamos citar a batata inglesa, a batata, certo? Então, elas também vão ser classificadas
como raízes tuberosas. Elas possuem grande quantidade de nutrientes. Então, falando agora aí sobre as raízes aéreas, elas recebem esse nome, pois elas se originam no caule das árvores. E nós também teremos aí, em uma outra aula, qual o assunto vai ser sobre o caule, a gente vai falar um pouco mais sobre essa função aí dessa parte das plantas, certo? Mas voltando aí ao assunto de hoje, raízes aéreas originam-se nesta região intitulada caule. Então, nós temos aí as raízes aéreas que vão ser classificadas como raízes suporte. Como vocês podem observar aqui na nossa imagem, elas ficam aí na região externa, elas não ficam aí na parte subterrânea, por isso são classificadas como aéreas, a gente consegue visualizar essas raízes. Então, no caso das raízes suporte, elas são as raízes que se originam a partir do caule e vão até o solo. Servem aí, como o nome já sugere, de suporte para essas árvores. E temos aí as raízes aéreas, que são classificadas como raízes cintura. Essas raízes são aquelas que se desenvolvem ao redor de um suporte. Suas paredes celulares são fortalecidas com lignina e com velame, que se trata de uma epiderme pluriestratificada que absorve toda a água aí despejada pelo caule. Então, como vocês estão observando aqui, né, elas possuem uma estrutura diferenciada das raízes suporte, certo? É como se elas estivessem aí fixando a árvore numa parte acima do solo. Temos também as raízes aéreas chamadas de raízes estrangulantes. Esse tipo de raiz, com grande quantidade de ramificações e que tem o tronco das árvores como suporte para se enrolarem, como vocês estão aqui observando. Como exemplo aí desse tipo de raiz, nós temos aí a mata-pau, né? Uma espécie aí de planta. E temos aí as raízes tabulares. Como vocês estão observando aqui a raiz de uma figueira, por que ela é classificada como tabular? Porque são raízes que se desenvolvem na horizontal sobre a superfície do solo, exercendo então a função de respiração e fixação. Sua principal característica é a forma aplanada, por isso aí há o título de tabulares. Temos também aí como exemplo de raízes aéreas as raízes respiratórias ou pneumatóforas, que são raízes que são encontradas em ambientes aquáticos e estéreis. Tem o geotropismo negativo e pneumatódios, que são poros que captam o oxigênio. Então, esse tipo de raiz nós observamos com muita frequência nos mangues, que são regiões aí extremamente alagadas. Temos também aí como exemplo de raízes aéreas as raízes grampiformes. É um tipo de raiz que tem uma ligação forte com o substrato. O que seria esse substrato? É a região onde ela está grudada, né? Fixada. Permite então a fixação do vegetal em locais com declive. Temos também as raízes aéreas sugadoras, são geralmente raízes de plantas parasitas. E nesse caso, elas se classificam em dois tipos: hemiparasita e holoparasita. Ela vai ser hemiparasita quando a raiz penetra no caule de outra planta, atingindo o tecido lenhoso e então absorvendo a seiva inorgânica, também conhecida como seiva bruta. Já no caso da holoparasita, é quando a raiz penetra no caule de outra planta, atingindo o tecido liberiano e absorvendo a seiva orgânica, que já seria aquela seiva elaborada. Caso aí de plantas que possuem esse tipo de raiz sugadora, é a erva de passarinho. E aí, turma, finalizando aí essa revisão de hoje relacionada às raízes,
as raízes elas também podem ser acometidas por doenças. Então, uma dessas doenças aí que nós podemos citar é a pérola da terra, que é uma cochonila subterrânea que ataca as raízes de plantas cultivadas ou silvestres. Esses grãozinhos aí, né, essas pequenas manchas brancas que vocês estão aqui visualizando nessa raiz, são insetos, né? O inseto é considerado aí a principal praga para a videira, sendo então responsável até mesmo pelo abandono da cultura em várias localidades devido aí à dificuldade de controlar aí essa praga. A sucção da seiva é afetada pelo inseto nas raízes, provocando então o definhamento progressivo da videira, com redução na produção e, consequentemente, morte da planta. Então, como atividade de hoje, vocês vão pesquisar outras doenças que podem atacar e outras pragas que podem atacar as raízes das plantas, vão fazer um resumo do caderno de vocês, vão tirar foto e vão me mandar aí a foto em anexo na nossa sala virtual. Então fiquem atentos que o nosso próximo assunto aí revisado, nós vamos continuar abordando a morfologia das plantas, será o caule das plantas. Então vocês já podem até mesmo aí dar uma pesquisada, uma adiantada aí no assunto, turma.